O Ano Novo sempre teve esse poder estranho de fazer as pessoas acreditarem que, quando o ponteiro cruza a meia-noite, tudo o que doeu no ano anterior pode ser embrulhado e jogado fora. Na minha família, essa crença vinha mascarada de perfeição. Toalha branca esticada sem uma ruga, guardanapos dobrados como coroas, taças alinhadas em fila brilhando sob o lustre da sala, travessas fartas cheirando a especiarias. Era o espetáculo anual da minha mãe, e todos éramos figurantes do papel principal que ela insistia em interpretar. Eu cresci ali dentro, cercado de parentes e mesmo assim sozinho. O riso que ecoava nunca era para mim, os olhares raramente me incluíam, e quando o faziam, era para avaliar, medir, criticar. Mas ano após ano eu aparecia, talvez por esperança, talvez por hábito. Talvez porque ainda restava em mim o desejo infantil de ser reconhecido como parte daquele palco. Naquele Ano Novo, a casa estava lotada. Primos, tios, vizinhos, todos disputavam espaço ao redor da mesa. O cheiro da ceia misturava-se ao perfume exagerado da minha tia e ao desinfetante barato recém-passado no piso. O burburinho era quase ensurdecedor. Eu cheguei perto das 11 horas. Minha mãe abriu a porta com um sorriso curto, um sorriso que nunca alcançou os olhos. Me olhou de cima a baixo, como quem confere um pacote atrasado, e virou o rosto para me dar passagem. Por dentro, o coração pesava, mas meus pés me arrastaram até a sala. Chegou, enfim, murmurou meu tio sem levantar da poltrona. Alguns riram. Minha irmã me deu um abraço rápido, protocolar, antes de voltar para a cozinha. Meu pai surgia e sumia entre os convidados, taça na mão, riso fácil, desviando do meu olhar toda vez que nossos caminhos se cruzavam. Ele era mestre em desaparecer quando eu mais precisava que estivesse presente. Sentei-me onde sobrou espaço, entre uma prima que não lembrava meu nome e um vizinho que repetia pela terceira vez a história de um barco que nunca comprou. Eu apenas assentia, com aquele sorriso educado de quem quer passar despercebido. Às vezes, fechava os olhos por um instante, fingindo que, ao abrir, encontraria algo diferente. Mas tudo permanecia igual. Minha mãe desfilando como dona de um reino, recolhendo elogios como coroas, meus irmãos disputando atenção, eu invisível. Às 23h30, minha mãe bateu a faca na taça para pedir silêncio. Vamos brindar, anunciou com a voz erguida, fazendo um discurso ensaiado. Elogiou o carro novo do vizinho, a promoção do meu irmão, a formatura da prima. Passou por mim com os olhos e apenas sorriu de canto. Aquele sorriso gelado que me apagava. Era sempre assim. Todos em destaque, e eu apagado como sombra no canto da sala. A ceia começou. As travessas passavam como planetas em órbita, sempre parando antes de chegar a mim. Quando finalmente pegava uma concha, o prato já estava frio. Eu disfarçava o incômodo com pequenos sorrisos, mas por dentro era só vazio. O ambiente estava tão organizado que até o silêncio parecia parte da decoração. Foi então que aconteceu. No meio do barulho de pratos e risadas, percebi o olhar da minha mãe fixo em mim, primeiro como aviso, depois como sentença. Levantou-se da cadeira com a taça erguida. A ponta da faca tocou o cristal, produzindo um som agudo que cortou todas as vozes. Quem olhasse de fora acharia que era mais um brinde. Eu mesmo, por um segundo, acreditei, mas não era. Ela respirou fundo, os olhos varrendo a sala até pousarem em mim. Então, com a mesma calma com que se anuncia o vencedor de um prêmio, ela disparou. Você nunca foi parte desta família. As palavras não vieram como som, mas como impacto. Bateram no meu peito, depois nos ouvidos e se espalharam pela sala como um trovão. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio dos brindes. Foi o silêncio da queda. O vizinho parou a frase no meio. Minha irmã baixou o garfo. Um primo pigarreou e desistiu. Meu pai, as palavras da minha mãe ainda ecoavam dentro de mim. Você nunca foi parte desta família. Por alguns segundos, tive a impressão de que o mundo tinha parado de girar. O silêncio da sala não era apenas ausência de som,
Era um peso que esmagava meus pulmões. O único ruído vinha do relógio de parede, marcando o tempo como se zombasse de mim. Tic-tac, tic-tac. Cada batida parecia repetir o veredito dela. Olhei ao redor. A expressão dos convidados era um mosaico de reações. Alguns fingiam examinar o prato, outros me observavam com pena mal disfarçada, e uns poucos encaravam minha mãe como se ela tivesse ido longe demais. Mas ninguém dizia nada. Todos preferiam o conforto da neutralidade. O silêncio era cúmplice. Meu pai, na ponta da mesa, continuava imóvel. Ele mexia o dedo no aro da taça, como se aquele movimento repetitivo fosse suficiente para apagar a cena. O homem que deveria me defender se escondia no próprio silêncio, e isso doía quase tanto quanto as palavras da minha mãe. Eu o encarei por alguns segundos, implorando por qualquer gesto, mas ele desviou o olhar. A vergonha queimava meu rosto. Eu podia sentir o calor subindo pela pele, minhas mãos tremendo sob a toalha. Um impulso me dizia para levantar, correr até a porta e nunca mais voltar. Mas outro, mais profundo, sussurrava: se você sair agora, nunca mais terá coragem de voltar. Se você se calar hoje, estará condenado ao silêncio para sempre. Minha mãe parecia satisfeita. Os olhos dela brilhavam com aquele orgulho cruel de quem vence uma batalha desigual. Sempre fez questão de me diminuir, mas agora havia transformado minha dor em espetáculo. Ela respirava fundo, como se tivesse retirado um peso das costas, e ergueu novamente a taça, pronta para retomar a normalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim quebrou. Ou melhor, algo dentro de mim se libertou. Passei a vida inteira engolindo palavras não ditas, colecionando feridas silenciosas, aceitando a posição de sombra. Naquela noite, no entanto, descobri que havia limites até para o silêncio. Segurei firme à beira da mesa, respirei fundo e ergui os olhos. Minha voz saiu trêmula no início, mas firme o bastante para cortar o ar. Se eu nunca fiz parte desta família, talvez seja porque vocês sempre esconderam a verdade. O impacto foi imediato. O ar rarefeito da sala ficou ainda mais pesado. Alguns parentes engasgaram, outros trocaram olhares nervosos. Minha mãe empalideceu. Pela primeira vez em anos, vi o medo refletido em seus olhos. Que absurdo é esse? Ela tentou rir, mas sua voz falhou. Não invente histórias, não manche o nome da nossa família. Mas eu não estava inventando nada. Eu conhecia cada rachadura das paredes daquela casa, cada segredo sussurrado nos corredores, cada olhar de desconfiança lançado na minha direção. Passei a infância ouvindo fragmentos de conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Quando minhas palavras cortaram o ar, senti um arrepio percorrer a sala inteira. Por um instante, parecia que até os móveis haviam prendido a respiração. O relógio continuava com seu tic-tac implacável, mas agora, cada segundo parecia pesar como chumbo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, acelerado, ecoando dentro de mim como um tambor em marcha. Minha mãe tentou se recompor. Forçou um sorriso, mas o sorriso morreu nos lábios antes de ganhar forma. Levantou a taça como se quisesse transformar a tensão em mais um brinde, mas sua mão tremia. O líquido espumante balançava, prestes a derramar. "Que bobagem é essa?" ela disse, a voz entrecortada. "Você não sabe o que está dizendo." Mas eu sabia, e todos naquela mesa sabiam que eu sabia. Passei anos colecionando fragmentos, conversas sussurradas no corredor, olhares trocados entre meus tios quando eu entrava na sala, interrupções abruptas quando meu nome surgia. Eu podia não ter todas as provas em mãos, mas tinha a memória gravada das vezes em que fui tratado como estrangeiro dentro da própria casa. Respirei fundo, mantendo o olhar fixo nela. Talvez você nunca tenha me aceitado porque eu sou a lembrança do que você fez. O segredo que sempre tentou enterrar. As palavras saíram pesadas e o impacto foi imediato. Minha mãe empalideceu.
As conversas cessaram por completo. Até as crianças, que até então brincavam no canto, pararam e me encararam, como se instintivamente entendessem que algo maior estava acontecendo. Meus irmãos se mexiam desconfortáveis. Um pigarreou, o outro baixou a cabeça. Meus tios cruzaram os braços, evitando trocar olhares. O ambiente, que minutos antes era de festa, se transformara em tribunal. Minha mãe abriu a boca para me interromper, mas dessa vez eu não deixei. Minha voz estava mais firme do que nunca, como se eu tivesse guardado força por anos só para aquele momento. Vocês me trataram como um intruso porque, no fundo, sempre temeram que um dia eu descobrisse e revelasse a verdade. Eu podia sentir os olhares se voltando, agora não para mim, mas para ela. Pela primeira vez, percebi que a humilhação não estava mais sobre meus ombros. A vergonha trocara de dono. Ela tentou se erguer, mas suas pernas tremiam. Apoiada na mesa, derrubou uma colher, e o som metálico ecoou pela sala como um trovão. A toalha branca manchada de vinho parecia um prenúncio. O vermelho se espalhava como sangue e ninguém se movia para limpar. Do lado de fora, os fogos começavam a estourar mais intensos, tingindo a janela com cores vibrantes. Cada explosão parecia sublinhar minhas palavras, como se o próprio universo conspirasse para dar peso ao que eu dizia. Eu continuei. Não sou eu o estranho aqui. O estranho é o segredo que vocês escondem. O estranho é a mentira que sustentaram todos esses anos. O burburinho que se seguiu foi diferente. Já não era o silêncio que pairava sobre a sala, parecia eterno. Do lado de fora, os fogos de artifício anunciavam que faltava pouco para a virada do ano, mas ali dentro, o tempo havia parado. Cada olhar estava fixo em mim, como se eu fosse a única pessoa que ainda tinha coragem de falar. Minha mãe, por outro lado, já não era a mesma. O rosto pálido, os lábios trêmulos, a respiração curta, sinais claros de alguém acuado. Ela tentou se erguer. O gesto foi desajeitado. A mão que segurava a taça tremia tanto que o vinho espumante transbordou, escorrendo pela toalha branca. O líquido vermelho se espalhou rapidamente, manchando o tecido como se fosse sangue. Um presságio. O símbolo perfeito de um império prestes a ruir. Eu respirei fundo e deixei as palavras saírem, uma a uma, com a calma de quem já não tem nada a perder. Eu não sou filho do homem que você casou. O meu verdadeiro pai não está sentado aqui. O choque percorreu a mesa como eletricidade. Primos se entreolharam, tios murmuraram em voz baixa e até o vizinho, que sempre se mantinha alheio, arregalou os olhos. Meu pai, na ponta da mesa, abaixou a cabeça ainda mais, como se tentasse desaparecer. E foi nesse momento que compreendi. Ele sempre soube. Você não sabe o que está dizendo. Minha mãe explodiu, mas a voz saiu trêmula, sem convicção. Mas eu sabia. Passei anos juntando pedaços da verdade. Um documento esquecido em uma gaveta, uma foto antiga que não batia com as histórias, conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Aos poucos, fui costurando tudo até formar um quadro claro. Eu não era um erro, como ela sempre me fez acreditar. Eu era a lembrança viva de um segredo que ela nunca quis admitir. Me ergui da cadeira. A madeira arrastou no piso, ecoando como um trovão. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Vocês passaram anos me tratando como estranho, porque o verdadeiro estranho nunca fui eu. O estranho é o segredo que vocês esconderam, a mentira que sustentaram, o peso que tentaram me fazer carregar sozinho. Os convidados estavam em choque. Minha tia mais velha levou a mão à boca, incapaz de esconder o espanto. Meu irmão murmurou algo, mas logo se calou diante da gravidade da situação. As crianças, antes inquietas, agora estavam imóveis, como se até elas percebessem a seriedade do momento. Minha mãe, por sua vez, buscava uma saída. Seus olhos percorriam a sala procurando apoio, mas encontrou apenas olhares acusadores. A rainha da festa, a dona do espetáculo, agora estava sozinha. Ela tentou se defender mais uma vez.
Isso não passa de imaginação sua. Você inventa histórias para nos envergonhar. Mas ninguém acreditou. O nervosismo em sua voz, a maneira como suas mãos não paravam de se agitar, denunciavam a verdade que ela tentava esconder. E então, pela primeira vez, meu pai falou. Basta, disse, a voz grave, mas cansada. Ele não está mentindo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As palavras dele, o silêncio que se instalou depois da confissão do meu pai, foi avassalador. Não era o silêncio de quem não ouviu, mas o silêncio de quem ouviu demais. Um silêncio pesado, denso, que parecia preencher cada canto da sala, sufocando os presentes. Minha mãe, que sempre dominava qualquer ambiente, agora parecia encolher diante da própria sombra. Seus olhos tremiam, buscando justificativas que não vinham. As mãos, outrora firmes para comandar a mesa, agora se agarravam ao encosto da cadeira como se fosse sua última âncora. Ela, que tantas vezes me reduziu ao silêncio, agora estava prisioneira dele. Eu a observava e dentro de mim um turbilhão se formava. Não era apenas raiva, embora houvesse raiva. Não era apenas tristeza, embora houvesse tristeza. Era algo maior, um alívio amargo, como quem finalmente solta um fardo que carregou por anos sem entender o motivo. Os olhares se voltavam para ela. Cada par de olhos na mesa, primos, tios, vizinhos, a encarava como quem olha para uma rainha deposta. Ninguém ousava defendê-la, nem mesmo meu pai, que finalmente tinha falado a verdade, tentava agora aliviar seu peso. Levantei-me. A cadeira arrastou no chão e o som ecoou pela sala. O coração batia acelerado, mas minhas pernas estavam firmes. Respirei fundo e disse com a voz clara e cortante: Vocês quiseram me calar por toda a vida, mas hoje quem ficou sem palavras foram vocês. Alguns engoliram seco, outros desviaram o olhar. Minha tia baixou a cabeça. Minha irmã, que sempre seguiu os passos da minha mãe, agora parecia confusa, sem saber para onde olhar. Do lado de fora, os fogos explodiam em cores, anunciando a chegada do novo ano. Cada explosão parecia ecoar dentro de mim, como se o universo inteiro comemorasse não só a virada do calendário, mas a minha virada pessoal. O nascimento de um novo eu, livre das correntes invisíveis que sempre me prenderam àquele lar. Olhei para meu pai. Ele manteve a cabeça baixa, incapaz de me encarar. A covardia dele ainda doía, mas, de certo modo, já não importava. O silêncio dele era a prova de que eu estava certo. Minha mãe continuava imóvel. Seus olhos marejados tentavam recuperar alguma autoridade, mas já era tarde. As palavras dela, tão afiadas minutos antes, haviam se transformado em bumerangues que voltaram contra si mesma. Eu sabia que aquela revelação mudaria para sempre a dinâmica da família. Haveria fofocas, haveria negações, haveria tentativas de reescrever a história. Mas nada mudaria o fato de que, naquela noite, diante de todos, a verdade foi exposta. E a verdade não pode ser desfeita. Sentei-me novamente, mas não como antes. Não como o filho invisível, não como o alvo de humilhações. Sentei-me com a firmeza de quem tinha tomado posse do próprio lugar. Pela primeira vez, senti que a cadeira era minha. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Ninguém ousava falar. Nem mesmo quando os primeiros brindes do lado de fora ecoaram, nem quando as crianças